Eu estou aqui para conversar mais uma vez com vocês, porque a gente é obrigada a comentar, a falar e ter uma longa conversa, né, com nossos internautas, porque não é possível algumas coisas serem ditas, serem faladas aqui no Amazonas e a gente tem que se calar, né? Não tem condições nenhuma. Mas o que eu venho conversar aqui com os nossos internautas, que são muito inteligentes, né? São pessoas que são formadores de opinião, que estão sempre ligados na internet, que participam ativamente das notícias do Amazonas, né, aqui com a gente, pelo portal CM7, por outros portais de notícia. Mas o que me assombrou e eu quero comentar com vocês é algo que eu nunca pensei em viver, né? Gente, ontem, em uma entrevista a um portal de notícia, que sem muita relevância, porque não teve nenhuma relevância, mas acabou tendo que fazer corte, e chegaram em alguns locais e caiu aqui para eu ver. Gente, ontem comparou-se, nós temos aqui Sírio-Libanês e Albert Einstein. Vocês sabem o que é o Hospital Sírio-Libanês? O Hospital Sírio-Libanês é um dos melhores e mais tecnológico e melhor atendimento do Brasil, Hospital Sírio-Libanês. E o Albert Einstein, todo mundo sabe, todo mundo conhece, também é um dos melhores hospitais que tem no Brasil. Eles dois ficam em São Paulo. Todo político, todo artista, você vê agora o Lula passou mal, foi para o Sírio-Libanês. O Bolsonaro passou mal, Sírio-Libanês. Por quê? Porque o índice de morte no Sírio-Libanês e no Albert Einstein gira em torno de 0,1% por ano. E aí ontem, em uma entrevista, sem muita relevância, o governador Wilson Lima simplesmente comparou o Hospital Delfim Aziz ao Sírio-Libanês e Albert Einstein. Sem nenhum exagero. Se você entra no Hospital Delfim Aziz, é como se você estivesse entrando no Sírio-Libanês ou no Einstein. E eu queria perguntar, assim, para os médicos, para você que está aí, para as pessoas, os políticos, os próprios políticos, já que aqui em Manaus, no Amazonas, nós temos o Delfim Aziz, o Hospital Delfim Aziz, que é igual ou comparado ao Sírio-Libanês e ao Albert Einstein, lá de São Paulo, por que os políticos e empresários não pegam e não ficam aqui? E no lugar de ir para São Paulo e Rio de Janeiro? Por que não são tratados aqui? Né? Por que eles pegam o avião, jatinho, sei lá, e vão para o Sírio-Libanês e Albert Einstein? Porque não é. Então, assim, eu tô boba. Eu sempre gostei do Wilson Lima, a pessoa do Wilson Lima. Né? Eu acho ele uma pessoa inteligente, ele é poliglota, né? Dava aula, apresentador. É um político que veio do zero, nunca foi apadrinhado por ninguém. Então, é lógico que a gente sempre vai, né, falar dessas pessoas que surgiram do nada e se tornou. Ele saiu de um apresentador de TV para ser o governador do estado. Não é qualquer pessoa que consegue essa façanha. E a gente sempre comentou, falou bem dele, e eu não vou deixar de falar, o bem ou o mal, mas a gente vai falar. Mas o que me assustou é o nível de comparação que o governador fez ontem, comparando o Delfim Aziz ao Sírio-Libanês e ao Albert Einstein. Eu não sei o que aconteceu, o que a assessoria do governador está fazendo, assessoria de comunicação, não sei quem está orientando ele, para fazer esse tipo de comparação, achar que a gente é bobo, achar que o amazonense é burro, a ponto de acreditar nisso. Mas eu queria muito, mas muito assim, que o governador respondesse uma pergunta, só uma pergunta. Ele quis comparar o Delfim Aziz, a parte de estrutura física, o prédio, ou a tecnologia, os médicos, ao atendimento, ou o índice de mortalidade. Porque não dá assim. Eu tive agora há poucos dias lá no Sírio-Libanês, inclusive no período que o Lula estava lá, e sinceramente está muito longe de ser um Sírio-Libanês, o Delfim Aziz. Eu queria entender o que está se passando com o governador Wilson Lima nesse período. Não sei quem é que está orientando ele a falar esse tipo de coisa, porque ele não pode estar falando esse tipo de besteira, esse tipo de coisa. Um governador do nível dele, né, da inteligência dele,
achar e subestimar a inteligência do povo do Amazonas. Comparar o Delfim Aziz ao sírio-libanês e a Albert Einstein foi, sinceramente, um erro absurdo. Absurdo. Eu tô assim, boba, eu queria que esse vídeo chegasse ao governador, porque eu gosto do senhor governador, o senhor é uma pessoa muito, muito bacana, muito correta. Mas eu queria muito, muito, muito que o senhor esclarecesse a população que tipo de comparação foi essa, que loucura foi essa de comparar o Delfim Aziz ao sírio-libanês e ao Albert Einstein. E eu não entendo, eu gostaria de saber se os seus filhos, o senhor, a sua família, se passasse mal, tivesse um problema de derrame, ou tivesse problema cardíaco, um acidente, se o senhor vai para o Delfim Aziz, já que o senhor acha que o atendimento e a tecnologia e os médicos que atendem no Delfim Aziz são iguais do sírio-libanês e do Albert Einstein. Eu estou simplesmente sem entender o que foi que aconteceu naquela fatídica entrevista. Ainda bem, governador, que não tinha audiência nenhuma, e aí não se espalhou tanto. Mas se isso chegar no Brasil inteiro, você vai ter que dar explicações para entender, para que as pessoas entendam que comparação e que absurdo foi esse. Tchau, governador.